Gravando. Fala, galera! Estamos começando mais um podcast Deu Bom. Eu sou o Rodak, o seu anfitrião de hoje e sempre. E ao meu lado, Grande Neto. Gostei que você voltou com o bordão, né? Você sentiu Rodrigo, saudade, eu tive que voltar. Tudo certo. Não só eu, o Brasil estava Brasil com saudade sentiu, desse né? bordão. Com certeza. Por conta do tempo, né? Dessa transição de Sim. estúdio. E também porque nos primeiros episódios dessa nova fase do Deu Bom, você não quis falar. Não quis, eu tava tentando desvincular disso, mas você me Não. puxou de volta, então estamos aí com Fala Você Galera. acha que o Silvio Santos chegou onde chegou se tirassem dele Quem Quer Dinheiro? Quem quer dinheiro, Maoi dele. Maoi, Eu sou pois a é. solução de ser Tem um que Maoi. manter. A persistência é o negócio. Você tem um bom argumento. Dito isso, vou continuar então. E aí, como é que estamos? Como é que tá a semana? Tudo certo, né? Tudo a certo. gente tá... Acho que a gente tava até falando nos bastidores aqui com a nossa convidada que a gente vai apresentar já. Que todo episódio a galera tá vendo uma coisa diferente no estúdio, né? Porque esse a gente tá, né, lançando ainda os 10 primeiros episódios dessa nova fase, e aí todo dia muda uma coisa, porque a gente vê no vídeo, putz, falta um LED ali, putz, falta uma luz ali, a TV tá pequena, vamos comprar uma maior e por aí vai, né? Então... O importante é que a gente tá sempre evoluindo, tá sempre crescendo. Exatamente. Tornar um estúdio melhor. E o bom é que a nossa audiência também, ela entende, né? Ela que já viu a gente em épocas de vacas magras, gravando com a gente celular. nem sabe, exatamente. Pois é. Mas estamos aqui hoje com o nosso próprio estúdio, gravando a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, com quem a gente quiser. Com autonomia, né? Com toda a autonomia do mundo. E esse é o podcast mais o que a gente pode falar? Hoje... Mais legal, no sentido de legalidade? Exatamente. Isso é uma boa, hein? Esse é o podcast mais legal o que mais segue as leis. Pronto, o que anda certinho. Porque a nossa convidada é uma pessoa aqui que a gente nunca tem uma autoridade assim, né? Acho que não, desse mesmo braço da justiça não, né? Que vamos falar aqui então, né? Vamos apresentar a nossa delegada Karen Langkamer. Ela falou que eu falei certo já o nome, então, né? Depois ela vira agora pra você falar agora no Valente você falou errado. Eu posso corrigir? Falei certo ou falei errado? Puxou muito G aí pode viu? falar direto. Langkamer. Sim, tem um segredinho, tem um Langkamer. Então. Eu vou perguntar a origem disso, mas vamos pra ordem aqui das coisas. Então, eu só queria agradecer a sua presença aqui, ainda mais nesse mês, né, das mulheres, que é um mês muito especial e essencial a gente conversar sobre tudo que tá rolando, né? Essa pauta feminina. Então, é muito legal ter você aqui com a gente, né? Mas antes de começar o papo, a gente vai falar sobre os nossos apoiadores, né? Vamos começar aqui, deixa eu ver se está na ordem certa, porque sempre isso aqui me pega uma hoje pelo menos começou certo. Vamos falar sobre o Estúdio Rodak, que é esse estúdio novo aqui, que fica na 506 Norte, ao lado do McDonald's. Um estúdio de fácil localização, multiambiente, um estúdio que está sendo montado para ser aquele podcast, para você fazer aquele podcast raiz, né? Podcast tradicional, mesa cast, com a televisão, sem aquelas câmeras de sem aquela inteligência firulinha artificial, toda. E num preço muito mais acessível do que os outros, né? Digamos assim. Pelo menos por enquanto. Já depois deixa claro a gente não sabe se vai subir, né? Já a gente lança o cupom de desconto Deu Bom Brasília e depois acaba. Exatamente. Então fica aí a dica, já segue aí o Estúdio Rodak nas redes sociais. Quiser fazer um podcast, quiser conhecer aqui e ver como é que é, manda aí uma DM pra gente que a gente conversa, né? E por enquanto que a gente não tem nossos patrocinadores, né? É sempre bom, eu gosto de frisar, porque a gente ficou um tempo, né, por conta dessa mudança para o novo estúdio, né? A gente tinha a gente teve, né, durante esses últimos anos, alguns apoiadores, patrocínios, enfim. Mas como a gente está começando do zero, a gente encerrou um ciclo, né? E esses, vamos colocar, eu falei aquele dia, esses contratos se encerraram, né? Sim. E aí agora a gente estamos dando novas com essa nova temporada do podcast, nós estamos agora com o outdoor livre, né? Mais uma vez. Estamos disponíveis no mercado aí, então se você quiser patrocinar a gente, entre em contato também, tá? Manda uma DM. Porque nosso patrocinador, por enquanto, é esse aqui, ó, Neto. Cadê? Varig, que nem existe mais. Então, se você quiser voar, quiser fazer uma viagem nacional e internacional, não tem como. Voe Varig. Já nem existe mais. Mas, bom, assim como o nosso patrocínio ainda, né? Dessa nova temporada, ele não existe. Sim. Então, se você quiser anunciar, entre em contato aqui que a gente tem essa tela aqui que vai aumentar também, tá? Tá chegando a nova. Mas tá chegando a nova aí. Vai ter sua marca bem grandona aí exposta aí nos melhores episódios de podcast que é o do Deu Bom Brasília. Manda uma DM, a gente já manda nosso portfólio de quem a gente já fez parceria também. Exatamente, Tá tudo certo. Tá tudo lá. Tem gente gigante aí.
E para começar, a gente tem sempre uma frase motivacional aqui. Onde a gente quer a sua análise da frase. Que é pra gente motivar o nosso público, né, que tá assistindo. E a frase é a seguinte: a vida é um lindo conto de falhas. O legal é que, assim, quem faz, faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao Quem vivo. sabe faz ao vivo, né? Não tem negociação antes. A vida é um lindo conto de falhas. Isso. É uma frase meio desmotivacional, né? Mas a gente sempre tira algo bom dessas frases. Eu quero saber da sua análise aí. O que você achou? O que você tem pra falar dessa frase? Então, eu penso assim, que a gente tem que aprender que nós estamos numa vida de adulto, né? Uhum. A gente tem vida de adulto, a gente não faz só o que a gente quer, só o que a gente gosta. A gente Como é que é aquela frase? Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. Tem que fazer, né? Então, a vida vai vir acompanhada de obstáculos, de fardos e de falhas. Uhum. O que a gente tem que fazer é realmente entender essas falhas, aprender com elas, para a gente não cair no mesmo erro, não repetir esses erros. Então, eu concordo também. A vida é um lindo conto de falhas, porque é a partir dessas falhas que a gente consegue evoluir. Ninguém evolui, né, no conforto. A gente precisa do deserto. A gente até teve alguma coisa, um papo parecido aqui, né, no episódio com o Ricardo, né? Foi uma outra frase, mas que levou para esse lado, né, a gente aprende com as falhas, né? E aí ele até falou, né? Se você já falhou demais e insistiu no mesmo erro, talvez o problema não seja só o que está acontecendo. Talvez você tenha que mudar o seu mindset. Eu tenho uma frase para isso. Errar é humano, mas insistir no erro é uma escolha. Exatamente. Né? Escolha, exato. E isso a gente fala muito. Eu vou até pedir licença aqui. Pode. Filhos. Ela tá com os filhos dela aqui, sentadinhos, brincando aqui. Falando que não pode falar. Não tem problema não, acho que nem vaza, né? Não aparece? Não. Mas eu acho também que essa frase também, ela desromantiza, né? É aquele negócio de que a vida é linda, a vida é bela. Não é, né? Não é, gente. A vida é de adulto. Ela é cheia de falhas mesmo. Querendo ou não, você vai ter que passar por todas essas falhas e crescer com isso, né? Exatamente. Então aí, ó, a gente tirou uma coisa boa dessas frases desmotivacionais. Muito bom. Então vamos começar o nosso papo, né, Neto? Como sempre, a gente vai começar fazendo aquela velha pergunta, né? De onde você é? Você é daqui de Brasília mesmo? Onde você nasceu? Conte um pouquinho da sua origem, da sua história, da sua infância, como é que foi. A gente quer saber. Aí vocês vão ter que ligar o cronômetro se eu começar a contar, né? Eu acho que a maioria dos convidados é assim, fica aqui, E né? ó, nosso primeiro papo foi de 3 horas, então a gente tem tempo. Dessa nova temporada. Então, eu sou uma moleca do Areal, sabe? Eu sou uma menina do Areal, não sei se vocês conhecem. Sim. Areal fica ali, hoje é considerado Arniqueira. Sim. Nasci em Taguatinga Sul, então sou sim de Brasília. O pessoal fala assim, você é galega, do Sul? Aí tem aquela piadinha, sou do Sul, sou de Taguatinga Sul, né? Mas cresci ali, né, sem muitas condições financeiras, mas respaldada ali por uma mãe que sempre buscou me dar estudo. Ela sempre falou, desde que a gente era pequeno, eu só escuto isso. Eu tenho que te dar estudo, que é a única coisa que ninguém vai te tirar. Sua mãe é de onde? A minha mãe é de São Paulo, meu pai é de Minas. Certo. E a origem do nome, né, que é do Langkammer, é alemão. É alemão. Meus avós paternos são alemães. Vieram em colonização, eu ainda tenho familiares lá em Teófilo Otoni, que é em Minas Gerais. Sei. É uma cidade tem bastante... Neto é de Minas na época também, né? Eles falam, eu sou de Minas e... tudo bem, minha cidade era do sul de Minas, ela é mais puxada ali pro pessoal do interior de São Paulo, é bem na divisa. Mas pra esse lado de Teófilo Otoni teve muito imigrante, né, de colonização, né, italiano, alemão, né? Isso. E aí sua família veio de lá, então, do Patipai, né? Veio de lá, é uns branquelos quase rosa. Meu pai é rosa, não é branco, com os olhos verdes. Minha mãe é morena. E aí eu peguei o tom, né, do meu pai. E... Você é filha única? Não, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Do meio. É, a única que saiu com os olhos verdes. Eles devem te odiar, né? Não saem muito satisfeitos. Mas pelo menos os olhos verdes eu passei para as crianças. Aí, ó. Isso vocês não podem reclamar. Não, pelo menos isso aí eu garanti, graças a Deus. E como é que foi essa infância no Areal? Então, assim, minha mãe sempre trabalhou muito, batalhou muito, meu pai batalhou muito, trabalharam. E com o objetivo de fornecer aí um bom estudo, eu lembro de
da minha mãe acordando 5 da manhã, fazendo café e bolo para vender na obra. Na época estavam construindo as grandes obras do Areal, que era a Escola Técnica de Brasília, Kaique Walter Moura. E ela estava lá trabalhando para poder garantir que a gente estudasse, fornecer realmente uma condição de educação. Talvez eu tenha até tido um sentimento de gratidão maior que os meus irmãos, mas isso eu sempre tive para mim, né? A palavra, ela pode auxiliar, mas o exemplo que arrasta. Sim. Então, sempre vendo minha mãe trabalhando tanto para poder garantir aquilo ali, eu dei sempre muito valor pro meu estudo. Então, ela conseguiu colocar a gente depois lá da 5ª série na Católica, construiu a Católica lá, hoje tem o Centro Educacional Católica de Brasília, Universidade Católica. E ela falava, meus filhos vão estudar ali. E ela apontava, só tinha o barro, a gente atravessava aquele barro, sabe aqueles montes de terra vermelha, saía tudo sujo. E ela falava, meus filhos vão estudar aqui. E ela conseguiu. Que era a faculdade, acho que é a única faculdade na época era, né, de Taguatinga. Foi a primeira. É, a primeira né? com certeza. E até hoje acho que é a principal, né, a maior. É porque ela, acho que assim, é porque ela é uma universidade, né? Tem diferença, né? De universidade, centro universitário e faculdade. São 3 nomenclaturas diferentes, e a Católica ela é uma universidade. Sim, mas eu tô falando assim, de nome, né? Não, sim, não. Ela é disparada peso, a mais... Hoje até tem uma unidade do CEUB ali, né? Pertinho, mas, tem. mas de origem de lá é a Católica. Que depois teve, né, ensino médio, eu lembro quando começou a ter educação sem ser superior, né? Não, mas começou na escola, no colégio. né? Eu estudei, foi no colégio. Tem a escola e do lado tem Depois que cresceu pra faculdade. Nossa, na minha cabeça, agora, enfim, na minha cabeça era o contrário. Agora, isso pra mim Isso eu já sabia. Pra mim era a universidade e depois a escola, mas na verdade é o contrário, né? Então, eu vou ser sincera, não vou colocar minha mão no fogo, porque a é memória vai embora com a placenta, né? Então, assim, a gente pode depois pesquisar no chat GPT, com certeza. perguntar. Manda aí já, galera. A gente confirma depois. Alguém aí, eu não vou E aí, afirmar. vocês foram estudar na Católica? Consegui estudar na A Católica. partir da 5ª série, né? A partir da 5ª até então a gente estava em colégio público, né, e tal. E, assim, fomos evoluindo. Foi lá que eu comecei o voleibol. E aí, assim, também foi até mais um ponto, sabe? Que eu lembro muito da minha mãe, porque eu sou grande hoje, mas até determinada idade eu era pequena. E eu tentei jogar voleibol ali na 5ª série, e como eu era 2 anos adiantada, eu era muito pequenininha. Na 5ª série eu tinha 9 anos, enquanto as pessoas tinham 11. E eu não conseguia jogar, e minha mãe falou, você vai tentar de novo até conseguir. Sua mãe sempre te incentivando ali, né? Sempre. Eu chorava, falava, não tem nada a ver, eu sou muito pequena. Então ela deixou sair, eu fui pra natação. E aí eu acho que eu dei uma desenvolvida, né? E aí no ano seguinte eu voltei, e hoje eu sou apaixonada pelo voleibol até hoje. Obrigada, mãe, obrigada. Mãe, eu acho que quando você mandou mensagem, você tava no vôlei hoje, tava ou não? Tava, hoje eu tava né? no campeonato. Foi. No fundinho. A gente tá tendo a Olimpíada da Secretaria de Segurança Pública. E a gente joga isso assim com sangue nos olhos, porque são as forças, né? Sim. A gente fica ali contra polícia Você é uma militar, boa bombeiro. Olha, eu faço o meu melhor, viu? Eu sou uma ponteira de respeito. Demais, ponteira passadora. Né, que meu técnico esteja aí assistindo. Já manda pra ele esse corte aí. É isso. Como é que é o nome do treinador? Richard. Aí, pronto. Agora tá nominal agora. O Richard está sabendo aí. Ele me cobra e ele fala, olha, eu cobro porque eu sei que você consegue mais. Então ele vai corrigindo e é assim que eu gosto mesmo, né? A gente tem que puxar a gente, senão a gente fica de novo no conforto e não evolui. E você gosta então dessa cobrança na sua vida, né? Faz parte da sua vida, né? Adoro, eu acho que eu sempre tive essa cobrança e é isso que move a gente. E muitas vezes esses obstáculos, então, igual esse conto de falhas... Sempre a gente volta, né? Ele pode muito te desestimular pessoas fracas, pessoas que não estão prontas, elas podem desistir, voltar para trás. E as pessoas que efetivamente querem vencer, que acreditam e que buscam, elas vão evoluir. Elas vão evoluir, né? Baseado acaba virando uma peneira, né? Vai peneirando só os mais fortes e os mais fracos não. E aí a gente pode entrar até num tema, assim, um parêntese. Obviamente a gente quer escutar a sua história toda, mas aqui a gente vai pontuando também, vai trazendo para um outro assunto. A gente vai e volta. É mais confuso que a linha da Marvel. Sim, a linha do tempo da Marvel. Vamos falar sobre essa disciplina, que eu acho que as pessoas, no geral, independente de gênero, cor,
classe social, enfim. As pessoas, elas têm medo de disciplina, né? De serem cobradas por disciplina e acham que disciplina... Você ter disciplina numa coisa como é que eu vou dizer? Doloroso. Tipo... Dá muito trabalho. Tipo assim, eu tenho que ir pra academia 5 vezes por semana, todo dia de manhã, no único horário que eu tenho pra dormir até mais tarde. Sim, é pela sua saúde. Uhum. E aí Por que você olhou pra mim falando isso? Não olhei pra você. Olhei sim, mas... Brincadeira. Mas assim... Carapuça serviu. Eu nem olhei, você vê, viu mesmo, né? que eu sou desse jeito. Pois é. Então, assim... Três dias que eu tô falando que eu vou acordar cedo pra fazer uma caminhada. Pois mas assim, o pessoal leva pro lado como se a disciplina fosse dolorosa. Punitiva. E na verdade não é. Na verdade, pelo menos eu encaro diferente. Eu encaro que como uma motivação e também como uma obrigação no dia. Assim, eu tenho uma obrigação no meu trabalho, eu tenho as obrigações de casa, tenho as obrigações como marido, tenho as obrigações como futuro pai agora, né? Como futuro pai. Valeu. Tem as obrigações aqui no meu segundo trabalho, né? Aqui no estúdio. E se eu for olhar para todas as minhas obrigações com essa de, que saco, vou ter que ir lá, ai meu Deus, poderia estar agora à noite, ao invés de inventar a ideia de ter podcast e tal, poderia estar em casa descansando mais do que porque eu mereço. Acho que o mundo para se todo mundo pensar assim. Porque eu acho que é justamente por terem pessoas que não pensam assim que o mundo ele continua girando, né? O que vocês pensam disso? Eu não sei se eu falei demais. Não, eu posso... Pode. Então, eu super concordo. E eu acho que é aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? Uhum. E geralmente a gente dá valor quando a gente perde. Sim. Então, ai meu Deus, eu vou ter que ir pro podcast, que saco... E aí tá aquela pessoa, poxa, eu só queria uma oportunidade. Eu queria tanto ter a oportunidade de ter um estúdio para eu gravar o meu podcast e mostrar o meu trabalho, né? Sim. Na academia, assim, eu preciso tanto emagrecer e tal, eu faço de tudo, eu vou pra rua, mas eu precisava tanto fortalecer os meus músculos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não consigo ir pra academia. Quem me dera poder ir pra academia, e ao mesmo tempo a gente tem uma pessoa que tá reclamando de ir. De ter acesso. De ter acesso. Exato. Então eu costumo falar, assim, que a vida vai dar um monte de limão pra gente, muitos limões. E eu não quero fazer uma limonada, eu quero fazer uma mousse de limão com esses limões. Olha, porque gostei, tudo zero lactose, fica né? próximo. Vamos deixar da próxima. Desnatado e zero lactose. Zero lactose. Porque nós somos fitness. Nós somos coesos, coerentes, mas somos fitness. Então é isso, mas é essa a oportunidade, né? E se a gente parar para pensar, efetivamente, as pessoas choram quando elas perdem. Exato. Então, por que a gente vai esperar perder para dar valor? Por que vamos esperar perder para dar valor? Dê valor hoje ao que você tem, né? E aí tudo vai ficar mais leve. E eu acho que também as pessoas não dão valor quando as coisas são dadas muito fáceis para ela. São dadas de graça para ela. As pessoas geralmente não têm essa noção do valor. Mas essa é uma máxima, outra máxima do ser humano. O ser humano que corre de disciplina, corre de que o pessoal fala, né? Fuja da rotina. Mas a rotina ela é super importante também. E, obviamente, tudo com limite, porque tudo demais também é demais, né? Sim. Mas a rotina é importante porque tem gente que só funciona na rotina. Tem gente que só funciona com a agenda completamente preenchida e sem atrasar um minuto daquilo. Se atrasar, pronto, aí acabou muito. Então, assim... Eu acho que... E tem gente que só funciona ao contrário, né? Na pressão. Exatamente. Tem na gente loucura, tem gente vambora, exatamente. Então, assim... E tudo bem, existe todos os tipos de pessoa. Mas eu acho que nenhum dos dois tipos pode fugir de responsabilidade e disciplina. Com certeza. Porque não é porque você faz... Sei lá, eu não vou julgar quem faz as coisas em cima da hora e dá certo, porque o resultado no final é o mesmo ali e tal. E assim como eu não quero que julguem eu que me programo e faço e dá certo no final, dá o mesmo resultado. Mas falando exatamente do que você falou, das pessoas não darem valor, que é essa outra máxima do ser humano, é muito por aí, né? As pessoas acham que quando elas não sentem, não sofreram as dores, não passaram pelo conto de falhas, né? Só estão colhendo os frutos, né? Caiu no colo. A pessoa, ela meio que... Ela chega a desprezar, assim, né? E acha que a vida é assim. Tudo vai cair assim. E para algumas pessoas, assim... Não vou entrar no mérito aqui, mas sei lá...
pode até ser assim, né? Pessoa que nasceu, de repente, numa família bilionária e tudo mais, ela realmente tem tudo que ela quer, mas uma hora a vida vai mostrar pra ela que aquilo tudo que ela tem não é tudo, né? Não é tudo que ela tudo que vai fazê-la feliz, né? Mas... Dito isso, delegada Karen, qual que é o seu tipo de pessoa? Você é a pessoa mais regradinha, que tem que seguir uma rotina? Ou é aquele tipo de pessoa que vamos ver o que vai dar, vambora? Olha, eu sou um misto. Uhum. Eu sou um misto, vou falar por quê. Eu preciso de uma agenda e de uma rotina, exatamente em relação aos meus treinos, aos meus filhos, à minha alimentação. Eu gosto de cumprir regras, eu gosto de missão e eu gosto de objetivo. Ao mesmo tempo, eu aprendi a lidar hoje com a minha vida, que a minha vida é bem preenchida, trabalhando assim, com um lema. Um problema por vez, o mais próximo primeiro. Então, hoje eu não sei o que eu vou fazer na sexta-feira. Porque se eu for me preocupar com a sexta-feira, talvez eu comece a criar, assim, uma certa ansiedade. Porque eu tenho muito compromisso na quarta, na quinta, na sexta, e isso talvez não seja saudável para mim. Então, eu aprendi a trabalhar com um dia por vez. É claro que a gente tem alguns trabalhos que a gente precisa se preparar previamente, mas em regra é assim. Então, assim, hoje eu sei que eu tenho esse podcast, eu acabo que eu venho me preparando assim, meia hora antes, eu não consigo. E tem gente que se prepara um mês antes. Então tem um pouquinho da loucura aqui, um pouquinho da pressão. Tipo eu, que nem me preparo, não sei de nada, só vem aqui. Mas aí eu acho que tá aquele ponto que eu falei, né? Eu acho que tudo demais, seja a loucura ou seja a disciplina, é demais, né? Perde a mão. Eu acho que essa linha que você, delegado, tá indo, que é essa linha do meio termo e resolver... Tem uma coisa que eu já falei aqui acho que algumas vezes, e eu gosto sempre de repetir, é que o pessoal, ele se afoba com quando tem muita coisa. Não é se afoba, mas às vezes fica muito ansioso quando não se planeja, quando... né? Acho que até a loucura, ela tem que ser planejada, né? Um pouco. Às vezes até a loucura tem razão. Pois é. Então, assim, uma coisa que eu sempre uma coisa que eu sempre falo na água aqui, a gente falou, acho que com o Ricardo aqui também, que foi esse primeiro episódio dessa nova era aqui do podcast, que o que eu só posso me preocupar com o que eu preciso e posso resolver. O que não tá nas minhas mãos, eu não preciso sofrer por aquilo. Sei lá, acabou a energia aqui no meio da gravação. Vou ficar chateado? Com certeza. Eu posso resolver? Pô, mano, não fala isso não. Vamos dar outro exemplo. Eu posso resolver? Não posso. A minha parte de ligar lá na Neo Energia e pedir pra... Já fiz. A parte você vou fazer o quê? Até vou ficar chateado, mas eu não posso fazer. Mas aí, Neto, então é uma maturidade que você conseguiu desenvolver. Parabéns. E a maioria das pessoas não conseguem desenvolver essa maturidade. E isso também é algo que eu gosto bastante de falar, que é assim, a gente não controla também a ação das pessoas. O que a gente controla é a forma como a gente vai reagir a essas ações. Aí entram as escolhas. Aí são nossas escolhas, mas também a nossa maturidade, a nossa capacidade de lidar com os nossos próprios sentimentos, né? Porque como uma pessoa age, como ela te trata, como ela realmente permite, né, agir, diz respeito a ela. E as pessoas ficam extremamente ofendidas, e ficam chateadas, e querem ser reativas, e querem mudar a pessoa. Tem coisa que efetivamente sai do nosso plano de ação. E a gente não pode se ofender por isso, parar a nossa vida por isso, porque acaba que a gente perde outras oportunidades. A gente só pode mudar o que a gente consegue controlar. O que a gente não consegue controlar, a gente tem que aceitar. E é isso. Você não consegue controlar. E assim, eu conheço algumas pessoas que... A gente é engraçado porque... A gente parece ser um assunto, ao mesmo tempo que recorrente e deveria ser comum, ele é um assunto que as pessoas parece que entra por aqui, sai por aqui, porque às vezes a carapuça serve, que a gente estava brincando aqui, e aí quando você toca num ponto, na ferida da pessoa, assim, mesmo que ela não... como é que eu vou dizer? Na frente dos outros ela não se considera assim, mas no fundo, né, dela ali ela se considera. Parece que ela, tá bom, é isso aí mesmo e tal. E aí, só que entra por aqui, sai por aqui, e a pessoa segue na ansiedade porque não consegue controlar a vida de quem ela tá em contato, segue com ansiedade porque não consegue controlar... Que tá dar uma lição pra alguém aí que tá assistindo, né? Não. Um recado, ele tá passando um recado pra alguém. Pra todo mundo. Essa que carta tem destinatário. Pra todo mundo que estiver precisando escutar isso, porque, como eu falei, é um assunto muito... O ser humano, ele é muito
complexo. Ele é muito complicado, né? Vou encerrar minha fala por aqui, porque senão... Voltando aos seus tempos de esporte, né? Aí você fez lá estudou lá na Católica, né? Agora vamos voltar, né? Persistiu no vôlei. Persistiu no vôlei. Por que você não levou isso adiante, assim, profissional? Se federou, né? Gente, então, aí é a história de todo mundo, né? Uhum. Todo mundo quer ser atleta, ninguém Sim. tem oportunidade. É muito complicado, a gente não tem investimento, você tem que ralar muito. Então, a família tem que se dedicar àquilo, eu não era filha única, né? Já vim de um rala, né? Minha mãe ralando, meu pai ralando para poder Seus conseguir irmãos também estudar. tinham esse lado de... Não, ninguém gostava de esporte, só eu. Então, assim, é algo que não era viável. E da mesma forma que, por exemplo, eu gostaria muito de ter feito medicina. Era o que eu queria ter feito, mas também não tinha condição. Para você fazer medicina, você tem que fazer um bom cursinho, né, Sim. e tal. Então, é aquilo, tá fora do nosso controle, não tem como, mas a gente vai parar? Não, então vamos fazer uma outra faculdade e em algum determinado momento pode ser que eu tenha a oportunidade de fazer medicina. Então, assim, me diverti muito, foi muito bom. Foi assim, a gente fica famoso na escola, igual aqueles filmes americanos, né? Assim, os atletas e tal. É sensacional, assim. É muito bom, integra você, né, ao grupo. Ainda mais, assim, hoje, quando se fala muito de bullying e tal, né? Se fosse na nossa época não tinha bullying, né? Era zoação. Então, foi muito bom, a fase sensacional. E aí eu parei porque eu fui pra minha vida de adulta. Depois que eu entrei na polícia... Depois, quando, tá lá, com 24 anos, eu entrei na polícia. Aí eu resgatei o vôlei, porque a polícia tinha um time de vôlei. E aí legal. foi quando eu voltei a jogar. Aí é aquilo, né, que você não conseguiu fazer profissionalmente, você deu uma largadinha, foi pra trocadilho polícia. isso aí, uma largadinha? Não, porque no voleibol. É uma jogada do voleibol. Não, sem querer. Gente, eu quero beber água. Essa latinha aí. Não, aqui não tem nada de Ó, que a gente tá com a polícia aqui. Nada de ilícito, não. Sem ilícitos. E aí você acabou voltando de novo pro vôlei, né? Voltei. O destino te colocou ali de novo no vôlei. E, querendo ou não, de uma forma profissional, porque você tá na sua profissão, né? Representando uma instituição de peso, né? A gente tem um mundial de Sim, polícia, viaja pra sim. fora do Brasil. É sensacional, é Lá, lindo. Não virei uma federada, não virei uma atleta, não sou uma, né? Não, mas atleta das corporações são atletas, na minha opinião. A gente não recebe pra isso, né? A gente Não, paga então, pra isso. aí é uma outra seara. Se quiserem patrocinar... Mas assim, eu apresento um programa de esporte, né? E no programa a gente sempre tem, sempre tenta levar antes do Mundial, Olimpíadas, né, também. Sempre vão equipes lá do tanto bombeiros, né, das corporações, e é muito legal de ver que vocês levam isso muito a sério. Muito a sério. Assim, eu já acompanhei alguns jogos, o pessoal dos bombeiros são bem amigos nossos, a gente da Fires League também, o Bombeiro Durão, né, que tem essa a galera é muito competitiva. Muito competitiva. Acho que essa área que você atua também, né? O pessoal é muito competitivo, é muito durão mesmo. Vamos né? ser guerreiro, né? A gente é guerreiro, é meio sobre-humano. Você passar um plantão de 12 horas, onde você não pode nem sentar, muitas vezes você não come, você não vai ao banheiro. É uma prova de resistência. É uma prova de resistência, então acaba que você fica assim com... Né, E além disso, não são 12 horas sentado fazendo nada. Você pega umas coisas pra resolver que, assim, 95% das profissões do mundo não pegam coisas desse nível de envolvimento. E, enfim, que você tem que estar lá pra poder resolver, ter estômago e tudo mais, né? E risco, né? Risco de morte. Com certeza. E como é que você ingressou na polícia? Então, depois que eu entrei na faculdade, aí eu optei por fazer nutrição, porque era ali uma coisa da saúde, né? Mais próxima e tal. E eu fiz também na Católica, apareceu um anjo na minha vida, Paulo Mariano. Ele chegou na minha mãe, do absoluto nada, e falou: pode colocar ela na Católica, porque eu vou ajudar vocês a conseguirem uma bolsa. Eu vejo o tanto que vocês ralam, eu vejo o tanto que ela estuda, eu vou ajudar vocês. Minha mãe acreditou, a Católica era do lado da minha casa, eu poderia trabalhar também em casa, minha mãe tinha uma empresa pequena. Então deu tudo certo, ele conseguiu isso pra mim, me deu essa oportunidade, e aí eu descobri que existia um tal do mundo de concurso público. Eu falei, gente, que coisa mais fácil, você estuda,
passa numa prova, e aí você vai ter salário e estabilidade. Não é muito Eu simples. queria pensar assim também. Que coisa mais fácil, linda e maravilhosa. Então, eu comecei a estudar para concurso público, passei em alguns, acabei que nem cheguei a assumir, mas eu entrei no meu primeiro concurso no TRE-DF, Tribunal Regional Eleitoral, fiquei 3 anos, passei em nível médio, e então eu falei, não, mas eu quero passar para nível superior, né, não vou parar. E dentre os concursos de nível superior, apareceu o concurso de papiloscopista policial, da Polícia Civil. Sim. Papiloscopista, para quem não sabe, é quem trabalha com as impressões digitais. Então, tanto tira a carteira de identidade, que é uma área mais civil, como faz a área de perícia criminal, vai para a rua, coleta vestígios, vai para dentro, faz comparação, vai para o laboratório. Então, tem várias áreas. Mas eu não tipo queria... um CSI, só que de verdade. É um Dexter. Porque lá tem umas coisas mais avançadas. Sabe qual que é a diferença lá? Nem é mais avançado. Sério? A diferença lá é que eles trabalham com um caso por mês. Ah, e a gente trabalha com, sei lá, quantos casos? Mais de 1000 casos por dia, né? Tem que dar conta de todos, né? Então não tem como você empenhar aquela força de trabalho. Aquele tanto de recursos só num caso. Em um caso só. A gente acaba, infelizmente, tendo que verificar ali qual vai ter mais chance, qual é mais importante, qual o tipo de crime. Mas, assim, a perícia criminal aqui, na nossa PCDF, ela é excepcional. Nós temos câmaras sensacionais, sabe? Nós temos produtos químicos, sabe? Nossa, é muito bonita mesmo. Pra quem quiser ver aí, tem aquela série na Prime, eu acho, que é Casos de Polícia, eu acho, que fala todos os casos, até os mais famosos do Brasil, né? Do como foi a investigação, né? Passo a passo. E você vê, assim, a polícia dando depoimento, né? Os peritos forenses lá. Você fala, nossa, velho, que legal. É realmente a polícia que a gente acha que não dá valor, né? Mas, cara, realmente é um trabalho bem executado que eles fazem, viu? É lindo de ver. E é claro, não consigo em tudo, não consigo em tudo. Mas em casos, principalmente casos de repercussão ou casos de morte violenta, né? Casos que tem uma violência mais grave, principalmente a vulneráveis, a gente dá uma atenção especial e é sensacional. Você tem exatamente todo o modus operandi, as circunstâncias, onde passou, por onde pisou. É lindo de ver o trabalho. Aí TRE... aí eu passei pra papiloscopista, só que eu não queria ser polícia. Nunca quis ser polícia. Porque o meu pai é policial militar, da reserva hoje. E eu não gostava daquela vida dele de polícia, porque no Natal ele não estava em casa, ele dormia fora de casa, tudo era plantão, meu aniversário não estava em casa, eu nunca estava presente. Eu falei, não, gente, eu não quero essa vida pra mim. Que vida horrorosa, né? E eu falei, não quero ser polícia. Mas eu olhei assim, papiloscopista não é polícia, né? Tem tantas áreas pra trabalhar, fica ali, né, meio termo, e entrei. Só que nisso que eu entrei, meu primeiro ano, eu fiquei na perícia interna, que era um AFIS, que hoje é um ABS, que é uma comparação de vestígios. Você fica no computador lá falando, essa impressão é de fulano de tal. Não gostei, achei muito chato. Aí eu falei, não quero ir pra rua. No que eu fui pra rua, eu me apaixonei. Adorei andar de viatura armada, de colete, fazer flagrante, passar a noite acordado, pegar adrenalina, né? Você gosta da adrenalina. Eu gosto da bagunça, da confusão. E eu falei, poxa, eu quero isso aqui pra mim. Mas se eu for ficar aqui, eu quero ser do melhor cargo. Sim. E então eu optei por fazer a faculdade de Direito, decidi que eu queria ser delegada de polícia. Fiz a faculdade de Direito, me debrucei sobre o edital e cá estou eu já há quase 7 anos sendo delegada de polícia. Que legal. E desse tempo que você teve como polícia até chegar a delegado, você pegou uns casos muito complicados, assim, crimes difíceis? Mas pega um, assim, que te marcou nessa época. Então, na perícia papiloscópica, você pode ir para microvestígios, que são crimes contra o patrimônio, ou crimes violentos, que são crimes contra a vida. Dizem que o seu primeiro local de MV, que é morte violenta, você não esquece. E realmente não esquece. O meu, eu não esqueço. Foi um local na Ceilândia de suicídio, em que um rapaz, ele vestiu a sua melhor roupa. Era uma casa muito humilde, dava para você ver que eles eram muito humildes. E ele vestiu a melhor roupa dele. Colocou um boné branco, a roupa toda branca, se subiu em cima de um skate, amarrou uma corda no pescoço, né? E nesse skate ele projetou, foi quando ele ficou em suspensão e tirou a própria vida. E assim, meio médio língua pra fora, todo mundo fala que é assim, né? O local escuro. E aí, seu primeiro local, seu primeiro cadáver. Então, quando você entra, eu lembro que eu entrei, olhei.
Aí eu voltei. Eu dei uns 3 passos pra trás e falei, caramba! E o cheiro, né, é muito complicado, mas o seu primeiro local de MV você realmente não esquece. Eu lembro de cada detalhe, eu lembro da cor da roupa dele, eu lembro do skate, sim. eu lembro da cor do rosto Do- Como dele. ficou, né? E então, assim, são alguns locais que marcam. E aí, fora isso, a gente tem outros locais que são um pouco mais pesados, né? Eu tenho o local da Valdéria, que ela foi uma agente de polícia que trabalhou comigo na DEAN, Delegacia da Mulher, e ela foi vítima de feminicídio. Talvez eu tenha sido ali uma das primeiras pessoas da delegacia que viu o corpo dela, levou mais de 60 facadas. Caramba. Então, assim, é uma cena que você também não esquece. Ainda mais com uma pessoa né? que você conhece. Uma pessoa que você conhece. É muito complicado. Locais de suicídio são muito complicados, disparos de arma de fogo, faca, são locais extremamente pesados porque geralmente a pessoa não morre de primeira, então ela se desloca, então tem agonizando, rastros né? de sangue pela casa toda e você precisa ter muito cuidado naquela perícia para você não atrapalhar o vestígio, ao mesmo tempo para você entender a dinâmica, né, do que aconteceu. E são sempre locais que o cheiro marca muito, né? Cadáveres também de avançado estado de decomposição, que são encontrados muito depois, geralmente morte aparentemente natural. Também, assim, o cheiro fica na sua roupa por uma semana. Você pode lavar o que você quiser e não sai da bota, do coturno. Mas sempre marca muito o local de crime de MV quando chega o IML. A família, ela tá no local, ela tá escutando tudo, ela te dá informação e ela aparentemente ela tá estável. Mas quando chega o tal do rabecão, que vai colocar no Vai saco e botar fechar o E zíper, pronto, e acabou, né? aí acabou. Aí é aquele desespero que eu acho que cai a chave e Cai a fala, ficha, né? caramba, foi Morreu mesmo, mesmo. né? E aí é um desespero, é um choro, você tem que conter família, sempre tem esses locais e são muito pesados, marcam a gente. E como é que você faz pra desopilar disso tudo depois? Porque, assim, vou voltar um pouco até. Aham. Depois dessa sua primeira ida, num caso assim, esse da Ceilândia, do cara do skate e tal, como é que você voltou pra casa? É. Como é que foi essa volta pra casa? Então, aí esse primeiro a gente fica baqueado um tempo, fica uns dias baqueado mesmo, né? Você fica, meu Deus, será que eu quero isso pra minha vida? O que, Você que eu fica tô pensando fazendo se da minha vou, vida? não volto, volto, não volto. Você fica pensando assim. Volto, não volto. Ao mesmo tempo, você faz outras perícias que são gratificantes, né? Você entrega para a sociedade resultado, você entrega nomes, autoria, materialidade, você dá esperança. Então, acaba que vai compensando, vamos dizer, né? Aquela situação ou outra, e você vai aprendendo a lidar com aquilo. Nem todo mundo sabe lidar, a polícia está adoecida. Sim. O nosso índice de autoextermínio é 3 vezes maior do que o da população normal, exatamente porque são locais muito pesados. Você acha que, Histórias assim, pesadas, né? eu imagino que sim, talvez, mas que quando você para, tudo bem, aqui aconteceu uma coisa muito ruim, eu tô vendo isso tudo aqui, eu tô incumbida de ajudar a tentar resolver isso aqui, e aí você também, que nem você falou, né, a devolução para a sociedade, tá, isso que aconteceu, não tem como voltar atrás, não tem como, mas tem como eu resolver isso aqui para colocar Dá um uma pessoa conforto, ruim na né? cadeia, para Dá um poder conforto pra família. para poder dar um conforto para a família, para realmente esclarecer o que aconteceu para todo mundo saber a verdade. Acho que quando você se apega nisso, talvez equilibra um pouco, né? E aí vem de novo o tal do copo meio cheio ou meio vazio, né? Se eu for focar simplesmente naquela dor, naquele choro, naquela agonia, naquele cheiro, eu desisto, eu vou embora. Eu simplesmente desisto e vou embora. Então a gente pode focar nas coisas boas. E as coisas boas são ali. Eu trazer para aquela família uma resposta, porque é o mínimo que ela merece e precisa, né? É saber quem cometeu aquele crime. O que aconteceu aqui? Ele se matou? Ele foi morto? Eu preciso de uma resposta. Então essa devolutiva, ela é gratificante. Você fala, não, eu tenho sim um objetivo de vida aqui para trabalhar. Eu consigo fazer algo de bom, por mais que eu esteja lidando ali realmente com o que há de pior, né? Sim. Na sociedade. Vocês passam por algum treinamento na polícia pra ter esse tipo de reação, de entender, de entendimento? Eu acho que é mais a parte psicológica, você quer dizer? A parte psicológica, não ficar abalado tanto.
Então, a gente tem treinamentos, né? A gente tem um curso de formação, depois a gente tem curso de progressões. Cada vez mais a gente tem uma escola hoje, Escola Superior da Polícia Civil, que ela tem disponibilizado vários cursos pra gente. Hoje, o governo inteiro está investindo em saúde mental, que a gente está vendo que é o nosso, né, maior obstáculo hoje. Então, assim, você não tem um curso específico, assim, como lidar com essas emoções, mas existem cursos diversos, né? Então, por exemplo, higiene do sono. Higiene do sono para o policial, para o plantonista, nem vou falar só o policial, vamos pegar, assim, um profissional da saúde, é importantíssimo. Depois que eu fiz esse curso, realmente minha vida melhorou. Você saber que você não vai dormir logo depois que você chega do plantão, você vai saber que você, depois da sua primeira alimentação, você pode tirar 20 minutos disso. Enfim, tem todo um protocolo que te traz, te dá uma forma de resgatar a sua qualidade de vida. Porque eu vou te falar, cada ano de plantão você perde uns 3 anos, assim, você envelhece uns 3 anos. É pesadíssimo. Você troca o dia pela noite, né? Então você perde atividades, assim, eu que tenho filhos, então, pra mim era muito complicado, porque enquanto meus colegas dormiam durante o dia, eu tava com as crianças, né? Tem essa jornada ainda, Tem né, essa mulher. jornada, então assim, deixava pra dormir depois mulher, que né? eles iam pra escola, é complicado, mas de novo, tudo é adaptável, tudo é adaptável. Ao mesmo tempo, enquanto outros precisavam trabalhar 40 horas, sair de casa às 6 da manhã e voltava às 8 da noite, eu tinha 3 dias disponíveis para ficar com meus filhos quase 24 horas. Legal. Que lindo, entendeu? Podiam faltar aula que era pequeno e ir para o cinema. Sim. Então, Aproveitar, assim, né? aproveitar. Então, vou aproveitar, vou ver o melhor que eu posso, né? Daquele plantão. Mas que as rugas aumentam, acontece. Não é fácil. E hoje... Vai lá. Pode ir, por favor. Hoje você trabalha com a causa mais a causa feminina, né? Você puxa muito esse lado da causa das mulheres, né? Ajudar mulheres, sobre o feminicídio. Como é que você entrou nessa? Assim, tirando o óbvio, né? Por você ser mulher, por você estar mais preocupada por essas causas. Eu tô com medo de falar alguma coisa errada aqui e ser cancelado. Mas é isso. Não tem cancelamento, não. E como é que você entrou nessa seara, assim, como você decidiu ajudar mais as mulheres? Teve alguma coisa especial? Você falou já, né, de uma amiga que morreu, que foi vítima de feminicídio. Foi por isso? Como é que foi? Não, na verdade, essa pauta, ela caiu no meu colo. Eu não escolhi. Não necessariamente você precisa ser uma mulher para poder escolher, né, atuar nessa área. A gente tem, inclusive, bons homens. Eu vou citar aqui o Dr. Juiz Ben-Hur. Maravilhoso, um magistrado que efetivamente luta pela causa. Mas desde que eu entrei para a delegada de polícia, essa pauta veio no meu colo. Eu penso que talvez nesses 7 anos, 6 meses só, eu não trabalhei especificamente com isso. Foi migrando de delegacia em delegacia e sempre era o mesmo tema. E nem todo mundo gosta, mas eu gostei. Eu tive empatia. E eu entendo hoje que talvez o meu sentimento de ajudar e realmente ouvir cada mulher que chegava no balcão vem da minha infância. Porque quando a gente era lá no Areal, moleca do Areal e tal, quantas vezes a gente precisava pedir ajuda para alguém? E a gente não tinha a quem pedir. A gente não conhecia uma delegada de polícia, uma autoridade, um juiz, um político, né? E depois que eu tive essa oportunidade de me tornar a tal autoridade policial, eu falava, gente, eu acho que eu posso ser a única pessoa que essa pessoa tem a oportunidade de pedir ajuda. Então eu vou ajudar, porque quando eu estava lá, eu queria ajuda. Minha mãe precisou tanto de ajuda, meu pai não tinha, entende? Então, eu me debrucei muito sobre essa causa, eu me sentia muito à vontade toda vez que eu podia ajudar uma mulher, e naturalmente você vai aprendendo aquilo. Então você vai aprendendo, você aprende na prática, aprende apanhando, aprende nos flagrantes, nos hospitais, sabe? Assim, não é muito fácil. E nos cursos que você vai fazendo. E acabou que essa virou a minha pauta. Eu fiquei conhecida como a delegada da mulher, né? A proteção à mulher. E fiquei aí 4 anos na DEAN da Ceilândia, trabalhei um pouco antes também no Sol Nascente. E logo há 2 anos atrás, um pouco no final do ano que teve aquele ano de que tivemos 34 feminicídios, o ano de 2023, a Polícia Civil criou uma divisão lá no gabinete da Delegacia Geral para poder dar um olhar específico para essa pauta, porque até então a gente tinha as pontas, né? Onde se registra ocorrência e se faz investigação. E eles queriam trazer, então, um olhar de gestão, de estratégia, de prevenção, de fazer parceria. E aí me convidaram
depois dessa experiência que eu tive, para poder assumir essa divisão. E então eu tô aí nessa pauta. E assim, como é que você consegue, vou citar algum exemplo aqui, não sei se a palavra é extrair, mas conseguir dialogar e mostrar para uma, de repente, uma mulher que chega para você pedindo ajuda, né, no balcão, na delegacia, enfim, te aborda. E aí você vê que porque lidar com o passional é muito complicado, né? Porque ao mesmo tempo que ela tá sofrendo uma violência, um tipo de violência, em muitos casos, tá? Não vou generalizar. Mas parece que quando a polícia tá para poder fazer alguma coisa mais séria, a pessoa que foi lá denunciar, ela tira um pouco porque ela ainda tem o amor pelo companheiro. Como é que você faz pra chegar num diálogo pra essa pessoa raciocinar que o certo ali é o certo? Convencer ela, né? Esse é o nosso ponto mais crítico, né? Quando você é vítima de um estelionato, de um golpe, de um roubo, de um furto, você não tá nem aí. Você quer registrar a ocorrência, você quer a punição. Prenda a pessoa. Prenda, que ele apodreça na cadeia, né? Porque é um estranho. Aí quando a gente fala de violência doméstica ou até uma violência sexual, né, nesse âmbito doméstico, a pessoa que tá ali fazendo mal pra você é uma pessoa que você tem sentimento. Sim. Que você ama ou você amou, que você prometeu, né, morar. Dividiu um colchãozinho ali, né? Você dorme de conchinha, né? Muitas vezes é o pai dos seus filhos. Então é extremamente complexo. E a gente fala hoje em espiral da violência. Antes se falava em ciclo, que é o quê? Você tem aquela briga, aquela tensão, vem a violência, aí depois vem a lua de mel. Porque pede-se desculpa, tô arrependido, não vou mais fazer. A mulher geralmente justifica o comportamento dele, fala, ele tava nervoso. O coitado... Às vezes ela põe a culpa nela mesma, né? Geralmente, fui eu que provoquei. ela põe a culpa. E na maioria das vezes, ele não justifica o comportamento, ela justifica, né? Tem uma justificativa que eu já escutei de uma amiga que, enfim, passou por um caso de violência doméstica e tal. Hoje tá tudo bem, ela, enfim, conseguiu quebrar esse diálogo, mas ela tinha um raciocínio de ele é assim mesmo. Eu conheci, ele já era assim mesmo. Então, é normal, ele é mais esquentadinho assim mesmo. E assim, são desculpas que justamente você falou, ela tava achando uma justificativa e ele nada. Geralmente ele tá nem aí. Elas justificam também assim, ele tava nervoso, ele bebeu demais esse dia, ele teve uma infância difícil, coitado, ele vai melhorar, ele prometeu. Então isso volta. Por quê? Porque nada se resolveu, né? Sim. Na verdade, ninguém foi tratado, ninguém foi, né? E aí a gente fala hoje em espiral, por quê? Porque toda vez que a violência volta, ela volta aumentada, né? Sim. Exacerbada. Vai ganhando uma camada a mais. Vai ganhando. Porque eu acho que ele, enfim, nesses casos, o agressor, ele fala assim, beleza, eu fiz isso tudo aqui. Não deu nada? E não deu nada? Da próxima vez eu posso fazer mais isso daqui porque... Não vai dar. Ou repetir o que eu fiz porque... E às vezes nem é racionalmente, né? Biologicamente. Não deu nada, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. E a mulher, nós naturalmente, a gente quer guardar, a gente quer cuidar, a gente quer proteger. A gente não quer punir, né? da O natureza homem da tem mulher. mais aquela, né? Eu sou homem, eu sou Sou agressivo guerreiro. mesmo. né? Tem que ser assim. Sou alfa. A mulher não, a gente quer cuidar, quer proteger. Então, assim, o que a gente mais ouve, poxa, mas ele vai perder o emprego dele. Sim, mas ele socou a sua cara. Ele vai perder por um Mas motivo. ele vai perder o emprego dele. Por quê? Porque ela não quer causar mal. Ela não quer prejudicar. Por mais que ele tenha agredido ela. Essa dificuldade existe e a gente precisa entender o tempo da mulher. Nem toda mulher ela está pronta na primeira ocorrência para pedir socorro. Em alguns casos, a gente tem que ser mais incisivos. É porque, de repente, não vai ter um segundo pedido de socorro, Exatamente. Né? Por isso que a lei vem mudando tanto. Antes, a lesão corporal precisava da manifestação dela. Hoje, não. Hoje, nem mesmo a ameaça precisa que ela fale, eu quero, né? Se a gente tiver provas da ameaça, eu posso prender esse agressor. Por quê? Porque a lei entendeu que ela cada vez está perdoando. E a gente talvez, como você disse, não vai ter a segunda vez. Tem que esperar um crime acontecer para depois, né? Ir atrás do agressor. Isso. Realmente não faz pode sentido. ser que o crime já seja o crime de tirar a vida dela. Né? Mas uma coisa que, assim, obviamente eu acho que a gente tá longe
da perfeição. Mas eu tô vendo que essa normalização em briga de marido e mulher, não se mete a colher e tal, isso diminuiu muito. Mas, assim, tá longe do ideal, mas diminuiu muito. E eu vejo que até a sociedade como um todo vem abraçando um pouco mais essas campanhas e são muito importantes e tudo mais. Mas vocês que vivem na prática, que tem esse termômetro mais apurado, porque assim, se a gente for olhar só número, né, tem ano que, enfim, com mais crimes, ano com menos crimes, mas não é porque terminou em feminicídio que não teve crime, né, que não teve agressão, que não teve, né? Anterior. Teve um crime mais leve, entre aspas, vamos colocar assim. Olhando pela questão das publicidades, do que eu vejo um pouco da comunidade abraçando essas campanhas e tudo mais, em teoria, eu vejo que tem ajudado muito e que tem diminuído pelo menos um pouco. Mas o seu termômetro dentro de delegacia, o que você acha? Pois é, eu ia perguntar isso. Vocês acham que a população tem que, né? Ou só parece, né? Então, por isso que eu falei, na teoria parece que... Olha, sabe uma coisa que me frustra imensamente? Por exemplo, a minha rede social, ela é aberta. Todos os dias eu publico informação para tentar chegar até essa mulher. 80% dos feminicídios acontecem dentro de casa, o lugar que era para ser seguro pra gente. Sim. A polícia não tá dentro da casa, né? Quem que chega dentro dessa casa? A informação. E essa informação pode chegar pelas crianças, então a gente tem que ir na escola, fazer uma educação. Sim. Essa informação vai chegar pelas mídias, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui, trazendo informação, pelas redes sociais, pela educação dessa mulher dentro do trabalho, pela educação desse homem, né? Eu preciso chegar lá. E aí eu posto aqui uma mensagem, por exemplo, uma campanha de carnaval. E aí eu coloco lá, peço apoio para várias mulheres que já sofreram violência. Aí tem aquela Juliana dos 61 socos do elevador, gravou para mim de todo bom grado. E aí eu fiz um vídeo lindo, né, com várias mulheres falando: sem sim é não, o não tem que ser, o sim tem que ser claro, se você ficar na dúvida não vai. Uma campanha linda. E aí, o que tem de comentário é por quê? Porque ela é de uma ideologia política. E as pessoas esqueceram qual é o motivo daquele post, entendeu? Não querem mais saber do respeito no carnaval, se tá falando de abuso, de assédio, e aí já vão pra ideologia. Eu falo, gente, que geração é essa, meu pai eterno? Isso é mais importante do que o recado que a gente quer passar, né? Então, me dói muito isso, sabe? Eu faço muitas palestras, e nas palestras eu falo que a gente tem que se preocupar com o próximo, porque se for a sua irmã, a sua mãe, a sua filha, você vai intervir. Sim. Se for alguma delas sofrendo qualquer tipo de violência, vocês vão querer e vão exigir que alguém também haja, né? Por que com terceiro vocês não agem? E as pessoas sempre questionam. Mas porque a gente vai lá, tenta intervir, mas depois a mulher fala, não quero. Aí a gente tem que entender que essa mulher, quando ela fala não quero, é porque ela está presa nessa situação. Ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser ofendido, xingado, apanhar, chegar ninguém a polícia gosta. na porta da sua casa pra tirar a pessoa, a mulher Ninguém se gosta. sente mais, né, acuada. Ninguém gosta, então assim, vai pensar aí o pós e como é que eu vou fazer, às vezes essa mulher tem uma dependência financeira, o que eu vou fazer agora com as crianças? Que é uma coisa muito comum, né, ainda comum. né, mesmo no 2026, né, a dependência financeira, ela é muito comum, né? E assim, é um tipo de violência também, né? É um tipo de violência. A gente tem 5 violências: moral, sexual, psicológica, patrimonial e a física, né? E a violência financeira não necessariamente é numa pessoa paupérrima, não. Sim. Tem mulheres que sofrem violência e que têm dependência financeira que são de altas classes sociais. E não é porque ela se separando, ela vai viver na pobreza. Mas ela vai pensar que a classe social dela vai diminuir, que ela não vai mais poder ter aquela mesma escola para as crianças, o mesmo nível de vida, de roupa, de presente e tal. Então ela esbarra naquilo ali e fala, não. Começa a suportar aquela vida. Eu vou aguentar isso, né? E assim, eu vou ser uma mulher forte, inteligente, né? E vou administrar a minha família. Só que nisso ela vai sendo violentada, vai ficando fraca. E quando ela efetivamente precisa sair dali, ela não consegue mais sair. Não é porque ela gosta, não é porque ela quer, é porque ela não dá conta. E as pessoas precisam entender um pouco mais disso.
E esse é o grande obstáculo, talvez, né? Dessa geração, do meta colher sim, né? Necessário. Eu até tava conversando ontem com uma galera da Câmara Legislativa, enfim. Não vou citar nomes aqui, né, mas para não comprometer ninguém, mas e estava vendo um projeto de lei que está enfim, está na CCJ para análise e tal, antes de ir para o governador, que é para, enfim, destinar uma verba para a educação sobre essas questões envolvendo violência doméstica, feminicídio, estupro, enfim, mais voltado para a violência doméstica nas escolas. Nas escolas, porque é justamente o que a delegada falou, né? É para você, beleza, hoje você lidar com o adulto abusador, o adulto que é agressor, é muito complicado, mas você consegue na raiz, né, educar. Ensinar que as próximas gerações não Exatamente. repitam os E aí, erros, né? ontem eu estava dando uma olhada nesse projeto de lei lá, enfim, não vou entrar nos detalhes, mas a premissa é muito interessante, porque, na verdade, eu acho que você tem que começar porque, tudo bem, hoje a criança tem 5 anos de idade, tem 10 anos de idade, mas daqui a 10 anos ela tem 20. Uhum. E aí, de repente, a gente pode transformar essa criança num adulto, um homem adulto. Mudar uma geração. Exatamente. Mudar uma geração. E assim, eu acredito muito nisso. Né? Quando você me fez aquela pergunta, falar, a mulher não quer, como que você convence a mulher? Muitas vezes a minha moeda de convencimento é exatamente em relação aos filhos. Quando ela justifica o comportamento dele, aí eu falo, você tem filhos, não tem? Ela tem, uma menina e um menino. Tá, vem cá. Você gostaria que a sua filha passasse pelo que você passa? Claro que não. Aí vem um sonoro, né? Dá um grito. Claro que não, doutora. Deus me livre. Você gostaria que o seu filho tratasse as mulheres como o seu companheiro te trata? Não, pelo amor de Deus, meu filho não vai fazer isso com ninguém. Eu falei, então, as crianças naturalizam o comportamento. É o espelho. Naturalizam a violência. Sim. Então, a forma com a qual elas veem as coisas acontecendo, não adianta eu falar, filha, come cenoura, você só come cheeseburger. Ela vai aprender que ela vai querer comer cheeseburger. Sim. Né? Então, eu preciso mostrar para essa mulher que se ela não tomar uma atitude, ela está simplesmente comprometendo o futuro dos filhos dela. E aquela filha dela vai crescer entendendo que ela tem e pode aceitar aquele tratamento, sim. Então, é uma moeda de troca para você convencer uma mulher a sair. Porque por ela não sai. Mas pelos filhos, ela pode ter força para poder enfrentar e sair. E essa questão do espelho, né? Aquilo que a gente, assim, se você olhar para você mesmo, assim, na sua infância e tem alguma coisa boa ou ruim que você pegou dos seus pais, assim. Sim. Às vezes outros tempos às vezes você fala assim, eu não como tal coisa. Mas na verdade é porque os seus pais não comiam e aí você nem sabe se você gosta ou não, mas você acaba na sua cabeça colocando que você não gosta. Então, assim, a nossa criação, obviamente que essa proposta das escolas e tal, eu acho que é assim, imprescindível, acho que tem que ter. E também essa questão da educação em casa, do espelho, né, em casa, né? Eu acho que a gente tá falando tudo bem da mãe, né? Mas eu acho que se o pai também se colocar, tá, eu não vou tratar a minha esposa do jeito que eu não gostaria que tratasse a minha filha, por exemplo. Eu acho que ele não vai querer, você entende? Que seja uma postura ruim com a filha dele. Então, por que ele não tem também, né, a mesma acho postura? Que não é bem assim, não. Não, sim, mas a grosso modo, né? A grosso modo. Deveria ser. Deveria ser, exatamente. Deveria ser. Mas a gente tem casos, enfim, absurdos, né, de outras questões dentro de casa que são muito complexas também. E hoje todo crime contra a mulher é feminicídio, né? Classificado como feminicídio. A gente tem um protocolo, a gente tem um protocolo no Distrito Federal que qualquer corpo de mulher achado é considerado feminicídio no primeiro momento. Mesmo que pareça assim um acidente de trânsito, uma guerra de drogas, né? A gente primeiro vai tratar como feminicídio, porque nós temos perícias específicas para esse crime, e se a gente não tratar assim, pode ser que a gente perca perícias. E depois a gente desclassifica. Mas o que é mesmo o feminicídio? Não é simplesmente você matar uma mulher, é matar essa mulher por ela ser mulher, pela condição de gênero feminino, por uma questão afetiva ou familiar. Então, assim, se você tirar a vida de uma pessoa com a qual você convive,
ou que é sua familiar, ou você tem afeto, é feminicídio. Da mesma forma, por exemplo, a gente tem casos em que são tiradas a vida de uma mulheres que vendem o próprio corpo, né? Sim. Mulheres que trabalham com a prostituição, porque elas são prostitutas, né? Isso é feminicídio. É por ela ser mulher, por ela ser do gênero feminino. Ele não mataria se fosse um homem. Sim. Então, isso é considerado feminicídio. E o feminicídio antes era uma qualificadora do homicídio, mas hoje é considerado um crime único, né? Um tipo novo. E a pena dele é até 40 anos. É a maior pena do nosso Código Penal. Isso foi uma alteração recente do nosso código. A gente teve aquele caso da Ângela Diniz, né? Que ela foi maltratada pelo marido, aí ele pegou a cadeia, depois ele foi solto de novo, aí tiveram que rever. Acho que ela morreu até, inclusive. Eu tô tentando lembrar aqui como foi o caso. Contexto, né? E aí parece que os juízes foram lá e reviram o caso, aí foram lá e prenderam ele de novo, né? Antigamente, ele tinha matado ela por defesa à honra dele, né? Antigamente. Antigamente tinha a defesa à honra, né? Então, aí depois disso começou a mudar as coisas, né? Então, a sociedade, a lei tem que evoluir, né? De acordo com a sociedade. Por que existiu a Lei Maria da Penha? A mulher era um objeto do homem. Realmente era um bem do homem, né? Então, ela tinha que estar ali perfeitinha, bonitinha, ele fazia o que queria com ela. Essa mulher, ela foi ocupando espaço, sendo sujeita de direitos, e ainda assim ela era considerada um bem e uma propriedade. Então, a gente teve que fazer uma alteração da lei para poder mostrar, então, e proteger essa mulher, né? Tanto é que a traição era um crime, né? Tirou-se, isso não é mais, né? A defesa da honra podia ser uma justificativa para você tirar a vida de alguém, isso não existe mais. Então, é uma evolução da legislação para a gente se adaptar à realidade, né? Não justifica você tirar a vida de uma pessoa porque ela te traiu, né? Aí isso são outros valores que estão sendo considerados, mas não justifica você tirar o direito à vida, né? Um direito constitucional. Ela não te ameaçou de uma forma... A traição não te colocou num lugar violento. A traição não vai tirar a sua vida. Por que você vai tirar a vida de outra pessoa? Exatamente. E aí é uma questão de valores. E aí vem a questão de você respeitar, do homem que não sabe receber um não, né? De você respeitar também a decisão, né? Tanto o homem como a mulher, eles têm que decidir estar naquele relacionamento. Se qualquer um deles quiser sair, o outro tem que respeitar. Sim. Mas, em regra, o homem não respeita. Por isso que vem a Lei Maria da Penha, para poder proteger. Mas tem mulher que... Eu sempre vou fazer isso, porque todo homem faz essa justificativa, né? Todo homem fala, mas tem mulher também que não aceita. Tem, gente, tem. Mas... as mulheres não saem matando os homens porque eles não quiseram. A proporção é completamente diferente. Não, é diferente, né? Tem mulher que bate homem? Tem. Mas é a exceção. Eu não posso pegar a exceção e colocar como regra, Acho que né? a gente pode colocar assim, no geral, todos os abusos a gente vai ter dos dois lados, mas via de regra e proporcionalmente o abuso do homem, qualquer que seja, para com a mulher assim, absurdamente maior. 97% da violência sexual praticada não é diminuindo o que acontece com os homens em alguns casos também, mas proporcionalmente é discrepante. É discrepante, por isso que a gente precisa, sim, de uma lei para poder proteger essas pessoas que estão vulneráveis, né? Sim. Que somos nós, né? E não quer dizer que a mulher que pratica esse crime, ela vai ficar impune. O Código Penal continua aí pleno e aplicável. Então, se ela praticou lesão corporal, ela vai responder pela lesão corporal. Se ela danificou o carro, ela vai responder pelo dano. Né? O problema é que os homens querem ali uma medida protetiva. Vocês não precisam de medida protetiva. Vocês não precisam de medida protetiva, tá? Engole o choro. Engole o choro. Aí a Matsunaga, né, que matou o marido dela lá e virou tipo o case, né? Falar, e ela que matou o marido, não sei o quê. Quantas mais fizeram isso? Aí fica quer nivelar por ela, né? E quanto, eu não vou justificar nada, mas quanto que essa mulher não já sofreu, né? Exato. Antes de fazer isso. As mulheres, existem mulheres que já tiraram a vida do homem? Existem. Todas depois de anos, talvez décadas, sofrendo, né? Não estou justificando, violência não resolve nada, a gente tem que deixar isso muito claro, a gente não sabe qual é o público que tá ouvindo, né? A gente não quer instigar é o mais baixo isso, possível aqui. inspirar, influenciar, né?
Mas assim, é isso. Então a gente tem, e só para deixar muito claro, existem mulheres que praticam stalking, que ficam perseguindo o homem. Esse homem não vai ter medida protetiva, mas ele pode ter uma medida cautelar, Sim, sim. né, que também vai proibir ela de se aproximar dele. É possível. Sim. O Código de Processo Penal tá lá, lindo e maravilhoso e pleno e aplicável. Só que não vai ter o nome medida protetiva e Maria da Penha. Só não tem a nomenclatura, vamos colocar. Assim, os efeitos também são um pouco diferentes, né? Porque Mas protege esse homem também. protege esse homem também. A gente só vai ter que olhar com mais cuidado. A medida protetiva você dá ali e não altera partes. A gente não escuta o homem para deferir uma medida protetiva. Né? Primeiro eu vou salvar a vida dessa mulher, depois eu vou ver o que aconteceu. Na medida cautelar, você primeiro vai analisar direitinho se é aquilo mesmo, né? Restringir ali um direito. Mas existe. E recentemente a gente teve aquele caso, né, violento do homem que descobriu que a mulher estava traindo. Descobriu, entre aspas, né? Eu não sei também se isso foi verdade ou não. Ele foi lá e, né, matou os 2 filhos só para punir a mulher, né? Isso é também tem um nome, né? É violência vicária, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Você... E assim, eu acho que é a violência mais covarde que existe, né? Esse homem, a partir do momento que ele faz uso da coisa que é mais preciosa para a mulher, que são os filhos, o que ele quer fazer ali? Ele quer manter o poder sobre essa mulher. Então, existe essa violência vicária, não só quando você tira a vida dessas crianças para atingir a mulher, mas quando você também submete essas crianças a condições ruins, violentas, maus tratos, né, alienações. E tudo isso, o objetivo ali não é contra a criança, é atingir aquela mulher. Então, esse homem quer continuar com aquele poder. E tem gente que tenta justificar, falar, mas às vezes essa mulher que mereceu, ela tava traindo ele. Gente, a gente tem que parar com esses comentários discurso. absurdos, assim, nesse caso. A gente tem que parar, a gente tem que parar com mas esse ela discurso. procurou, sempre umas coisas, né, assim... Por quê? Mas quem que tá agredindo? Quem que tá praticando a violência, né? Até essa é uma questão muito importante pra gente pensar em relação à mídia. A gente não fala, o homem matou a mulher. A gente fala, a mulher foi morta depois de descoberta de traição. Então, sempre vem a mulher primeiro, né, como o alvo principal dali, não mostrando primeiro a agressão, o ataque violento, e sempre vem a justificativa. Não existe justificativa para você tirar a vida de alguém ou para você agredir violentamente alguém. Né? Não existe. Deveria ser, a manchete deveria ser... porque do jeito que, né, a gente vê as coisas acontecendo, vê, né, essas coisas, essas notícias saindo, fica meio que mulher que trai o marido foi punida, foi assassinada pelo marido traído. Sendo que, na verdade, tem homem mata mulher após descobrir traição. Assim, até nessa hora parece que quer justificar. Não tem que ser assim, mais um monstro tirando a vida de outra mulher. Acabou, independente da razão. Não interessa, motivo. Porque nada vai justificar, né? Nada vai ser um motivo. Gente, te traiu, levou um chifre. Como é que fala, gente? Um homem sem chifres é um homem indefeso. É um animal. Homem sem chifres é um animal indefeso. Homem sem chifre, homem sem chifre é um homem sem história. É um homem sem história. Se não fosse o chifre, não existiria o sertanejo. Olha, tá vendo? O Campari. Exatamente. Mas olha, não tá bom pra você o relacionamento? Pega essa trouxinha e vai embora. É isso. Vai embora, tem alguém que você quer, tem alguém que te quer, né? Vai ser feliz, não precisa dessa tal da honra, né? E aí vem os papéis dos homens, vou até virar aqui para os senhores, papéis dos homens. A gente precisa de mais dos homens nessa luta. A gente precisa de vocês, e não só quando vocês protegem a gente, não batendo, não xingando, sendo pai respeitoso, um marido respeitoso. A gente precisa de vocês podando os covardes que andam com vocês. Né? Aquelas piadinhas que vem no grupo de WhatsApp, que só tem os coleguinhas do futebol, é vocês que tem que fazer ali uma manifestação de intolerância àquilo, sabe? Para de ser babaca. Para com isso, não aceito mais, para de ser idiota. Não normalizar isso. Não normalizar e não incentivar. E quantos caras que praticaram violência grave, essas violências de efetivamente você socar a mulher, esmurrar, dar pontapé na cara, e eles justificam como? Meus amigos iam rir de mim se eu não fizesse nada, né? Então é o quê? É o papel do homem, que não é o homem que está matando efetivamente com a própria mão. Mas quando vocês se calam ante a essas microviolências que são
né, externalizadas por piadinhas, elas também estão matando mulheres, Sim. né? Então a gente precisa de vocês nessa luta com a gente. Sozinha a gente não dá conta. E assim, eu já vi, assim, alguns amigos, assim, falando exatamente sobre esse assunto, enfim, grupo de WhatsApp, até em roda de amigo e tal, de quando foi repreender, fui repreender, e aí eu fui repreendido porque eu repreendi, porque eu era o único que estava repreendendo. Não, mas, então... E aí você fez sua parte, e ele, mas aí agora eles são meio assim comigo. Que bom, você tá deixando de andar com pessoas meio babacas. que peneirar, você tá peneirando as suas amizades. Exatamente. Que bom que eu descobri que esse ambiente não é o meu ambiente. Ai, doutora, mas cheia de filosofia, barará. Não é, gente. A gente é a média das 5 pessoas que andam com a gente. Se você anda com 5 babacas, você vai ser um babaca. Né? Então que filtre antes só do que mal acompanhado. Minha mãe já falava. Distanciar aqui de certas pessoas aqui. O que você tá querendo dizer com isso, Rodrigo? O que você tá querendo dizer com isso, Rodrigo? Eu lembrei de um caso aqui que eu tava voltando do trabalho. Só pra dizer como que deve ser difícil ser mulher hoje em dia, né? Tava voltando do trabalho, no ônibus, tava indo lá pro Hoje em dia não, né? Sempre foi, né? Sempre foi. Era mais antes. Era mais. E aí eu desci na parada de ônibus meio escura assim, e uma mulher desceu na minha frente, né? Aí ela tava indo pelo mesmo caminho que eu, né? Só que ela tava indo na frente e eu tava indo atrás. Aí eu percebi que toda hora ela olhava pra trás assim, e dava uma aceleradinha, olhava pra trás. Falei, o que essa mulher tá olhando pra mim toda hora, né? E, sei lá, tá achando que eu vou fazer alguma coisa. Aí eu pensei, realmente ela deve estar achando que eu vou fazer alguma coisa, porque ela é mulher, sabe? Eu sou homem. Então ela já deve ter passado por isso. Eu faço esse exercício, olha só. Vocês dois homens passam por um beco escuro. Escuro. Se vocês tiverem receio de sofrer algum crime, qual crime vocês acham que vocês poderiam sofrer? Assalto. Se a mulher, eu, for passar num beco escuro, o que vocês acham que eu vou ter medo? De estupro. Essa é a diferença, entendeu? Vocês vão perder a carteira de vocês, o celular de vocês. Eu vou perder a minha dignidade, eu vou sofrer violência, eu vou ficar traumatizada, talvez eu pegue uma doença, talvez eu morra. Uma violência muito maior do que... Entende? Então essa é a diferença entre uma mulher e um homem sozinho num beco escuro. É bem complicado. E eu vi que hoje inaugurou a ouvidoria da mulher, não é isso? Você estava lá e viu? Eu vi isso tudo. Eu faço dever de casa também. Ele se prepara, ele não é na vida louca. Não, eu confesso que eu vi nos seus stories ali do WhatsApp e tal. Eu falei, legal pra perguntar. Legal. Como é que foi? Como é que é isso? Como é que vai funcionar? Então, ouvidoria da mulher. A gente já tem uma ouvidoria, todos os órgãos têm que ter ouvidoria, né? O GDF, a Polícia Civil. E a Polícia Civil entendeu que precisa de uma ouvidoria específica para a mulher. Então, é como se fosse assim, a gente tem um shopping, tem a porta principal, todo mundo pode entrar por essa porta principal para esse shopping, mas a mulher ela vai ter uma porta específica. Sim. Por quê? Porque, de repente, o que ela quer narrar ali é algo constrangedor, é algo que ela tem vergonha. Essa mulher quer narrar uma questão de assédio, ela quer narrar um mau atendimento, de repente, até em uma delegacia, ela tentou registrar, mulher, né, também. Tentou registrar uma ocorrência, não conseguiu. Ou ela quer fazer uma sugestão, uma reclamação, enfim. Mas a situação dela de ser mulher, a gente entende que ela merece um acolhimento diferente. Sim. E a ouvidoria da mulher, então, veio com essa proposta. A gente fez ali um ambiente acolhedor, vai ser atendida por uma mulher, reservado, para ela não ter que ser atendida com várias pessoas. E a partir daí também a gente vai conseguir fazer um estudo e verificar quais são as demandas que são trazidas por esse público para a polícia. E com dados a gente consegue fazer análise e desenvolver políticas necessárias para poder realmente atacar ali os pontinhos necessários. E assim, eu tô vendo que é mais um local, né, seguro para essas mulheres passarem e mais um ponto de ajuda. Mais um ponto de ajuda, né? E eu queria perguntar hoje, quais os meios que essas mulheres podem pedir ajuda? Eu sei que tem o telefone, tem as delegacias, mas assim, quais os meios que você pode falar para essas mulheres de tipo assim, olha, tenta aqui primeiro, se você estiver mais perto desse aqui, tenta esse aqui. Quais as ferramentas você acha que... Então, aí a gente tem que deixar muito claro que em casos de urgência, necessidade urgente, flagrante, é 190. Polícia Militar, 190. A Polícia Militar que está na rua vai até o local e leva a situação para a delegacia. Tirando a urgência, a emergência, você vai procurar uma delegacia de polícia para registrar a sua ocorrência.
Não quero ir na delegacia de polícia porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha, porque é longe, porque eu não tenho dinheiro para passagem, seja lá qual for o motivo, com minhas crianças pequenas. A gente abriu Maria da Penha Online, que é a delegacia eletrônica. Então, no celular, do computador, coloca no navegador Delegacia Eletrônica PCDF. E lá você pode registrar, inclusive, quase todo tipo de ocorrência policial. Mas pode registrar a Lei Maria da Penha, dá para pedir a medida protetiva, dá para subir as mídias. Então, eu tenho print, eu tenho vídeo, eu tenho foto, eu também já consigo alimentar aquilo tudo. O tempo médio de análise da Delegacia Eletrônica em Maria da Penha é ali de 1h30. Em 1h30, o requerimento já está na mão do juiz. É basicamente a pessoa, nesse portal, ela preenche um cadastro e ela já sobe, né, as provas ali que ela tem. Ela registra a ocorrência. E 1h30 tá na mão de um juiz já. Já tá na mão de um Bem juiz. rápido, né? Bem rápido. Para ele poder conceder essa medida protetiva, né? Ah. Analisar. Se você tiver a possibilidade de ir presencialmente, qualquer delegacia registra a ocorrência de Lei Maria da Penha. Nós temos 2 delegacias especializadas, que são as DEANs, que tem na Asa Sul e na Ceilândia, que trabalham só com isso. Mas a gente tem hoje os NUIANs, são núcleos integrados de atendimento à mulher. Esses núcleos são, assim, as meninas dos olhos ali da minha divisão. Nós temos 6 em funcionamento, vamos inaugurar mais 2. E o que são os NUIANs? Você vai chegar lá na delegacia e não vai entrar no balcão. Você vai entrar por uma outra porta. Lá a gente tem uma policial feminina para poder atender. Uma menina que foi escolhida a dedo para estar lá, que gosta da causa, não é um policial aleatório. O ambiente é colorido, tem brinquedoteca e tem salas específicas de atendimento para a mulher receber também um acolhimento psicológico, de assistente social e de advogado. Para quê? Para ela entender o que ela está passando, para ela reorganizar as ideias, para ela se acalmar, receber uma orientação, entender qual é o caminho, o que ela tem direito, o que ela não tem, porque todas essas dependências que a gente falou, elas prendem a mulher no relacionamento. Então, às vezes, ela não vai registrar a ocorrência, mas ela vai primeiro falar com o advogado lá, e ele vai falar, não, mas olha, você não vai perder o direito dos seus filhos, você tem direito a provisionais, a gente pode, inclusive, pegar uma liminar, tem auxílio aluguel. Então, tudo isso dá um apoio para essa mulher. Então, são os NUIANs, a gente tem hoje 6. Vicente Pires, Asa Sul, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo e Paranoá. E aí a gente vai inaugurar esse ano ainda no Gama e em Sobradinho. Legal. E essas mulheres podem ir lá de segunda a sexta, no período da tarde, né? E mesmo que não queira registrar a ocorrência, a gente fornece o atendimento psicossocial e jurídico e encaminha para a rede de apoio. Pô, bacana, bem legal. É bem bacana, a gente gosta muito. E assim, pra não tomar muito seu tempo, porque você tá com as crianças aqui, né, também, a gente vai fazer um podcast de 3 horas de novo, né? Mas é só uma coisa que eu lembrei, agora foi aprovado, né, uma lei que as mulheres podem ter acesso ao spray de pimenta, né? Você acha que essa medida, ela é boa pra mulher assim, ou você acha que não é, calma aí, também não é assim que funciona? O que você acha disso? Então, eu também não gosto do extremismo, né? Nem o extremismo é bom, nem para um lado nem para o outro. A lei ainda não foi aprovada, né? Ela foi para o Senado. Isso. Ela está no Senado, Tá tramitando, vai né? tramitar lá, vai passar, né, para a votação. O spray que eles estão colocando é realmente o spray de pimenta, é o baseado em vegetal, né? Então não é o espargidor químico que a gente usa. Eu acho plenamente válido, é uma opinião minha, não estou aqui falando nem em nome da polícia, estou falando em nome da CAI, né? Pessoa física, tiro o distintivo. Eu acho super útil, eu acho que a mulher tem que ter meios de se defender. Mulheres deveriam saber fazer, sim, luta corporal, enfim. Mas nem todo mundo consegue, nem todo mundo sabe aplicar a técnica, nem todo mundo tem a expertise para aplicar no momento certo. Tem gente... Por exemplo, a própria arma de fogo. É um ônus você ter uma arma de fogo, né? É um ônus, porque senão você morre com a sua própria arma, se você não tiver o treinamento específico. Agora, esse spray de pimenta, ao meu ver, como ele também não ele não tira a vida de ninguém, não é mortal, né? Não tinha outra palavra, que essa hora já a cabeça não funciona mais. Letal, pronto. É uma arma não letal. Eu vejo com bons olhos, eu acho que as mulheres podem ter. Quem não vai ver é o assediador, né? Com bons olhos. Que bom. Vai tomar uma sprayzada no olho e vai ficar dentro. E assim, olha, mereceu, foi procurar, né? Mereceu, leva ali. Isso não vai matar ninguém, ele vai simplesmente assustar e
em regra, vai sair de lá. Mas, claro, a gente tem que fazer um treinamento com essas mulheres. Não é só sair entregando, distribuindo por aí. Tem um cadastro, né? Tem que ter mais de 18 anos. Enfim, tem todo um regramento. E aí, esse regulamento, eu acho que é mais importante que a própria lei. Pra gente saber efetivamente quem vai estar com isso. E tem que ter algum tipo de punição. Sim. Por quê? É uma responsabilidade. Eu não Sim. posso deixar um spray de pimenta ficar na mão das minhas crianças. Eles Sim. não podem levar na escola. Eu não posso Você aplicar trabalha isso com em uma qualquer arma, um. não é letal, mas não deixa de ser uma arma de defesa ali. Exatamente. Não posso usar nos animais, né? Então, Sim. assim, tem um regramento todo e que tem que ser fiscalizado. E é uma grande falha, talvez, das nossas leis. É muito bonito você entregar, mas você tem que garantir a efetividade. Então, tem que Sim. fiscalizar Se você não o fiscaliza, uso correto. perde a mão, né? Ali você Perde a perde o efetividade controle, e daqui né? a pouco você vai ter que recolher tudo, porque foi mal usado. E aí, a pessoa que estava usando corretamente, tinha o Precisava. direito, precisava, ela é punida por pessoas que não estão... E assim, Que é a regra. essa é outra máxima da sociedade, não da população, mas da sociedade, que é muita gente fica sem porque pouca gente não sabe usar. E aí... Várias Exatamente. máximas hoje, hein? É, Você tá mas- um máximo hoje. Obrigado, eu sou o máximo, cara. Obrigado. Bom, a gente queria continuar esse papo aqui, né? Por mim, a gente ia né, conversar várias coisas aí. A gente pode marcar Mas, uma outra, depois, com certeza. já fica o convite pra voltar depois. Já sabe também. onde é, já sei onde É, já. pronto. E então vamos fazer o nosso último quadro, né? Que é o Deu Bom e Deu Ruim. Aqui. É um quadro que a gente vai perguntar pra você primeiro um deu ruim da sua vida. Um momento que foi bem ruim, assim, que você lembra, que falou, pô, esse dia foi difícil, foi bem complicado pra mim. Seja ou profissional ou pessoal, aí vai da sua... Tenta puxar assim um dia. Putz, esse dia aqui foi um dia ruim. Ou essa situação específica caso que que aconteceu e foi ruim. Eu queria ter ajudado mais, não consegui. Pensa um assim. Tem que ser muito ruim. Tem. Aí vai do seu. O que você quiser expor pra gente. Vai do Quanto seu mais filtro. ruim é melhor pra gente, né? Dá um corte bom. Mas vai do seu filtro. vai Dá do seu mais filtro. like, né? Bom, assim, não necessariamente da minha vida, mas um caso que eu peguei lá na delegacia da Ceilândia, em que um agressor, ele abusava sexualmente das suas 2 meninas. E isso acontecia já tinha mais de 4 anos. E as meninas já tinham ali uns 10, 6 anos cada uma. E a gente teve conhecimento de que eles já tinham ido, o Estado já tinha contato com esse violentador, né, alguns anos antes. E por falta de prova, a gente não tinha feito nada. Então, assim, é uma frustração, é um sentimento de impotência muito grande. Porque, principalmente por eu ser mãe, por eu ter crianças, então eu olhei aquelas meninas e você já via aquela menina com 10 anos de idade, o quanto ela já era evoluída sexualmente, avançada nesse sentido. Por quê? Por uma própria manipulação do seu pai, né? E a gente poderia ter impedido isso num primeiro contato que a gente teve com esse agressor. E aí quando você para e fala, poxa, será que a gente está fazendo tudo errado? Será que a atividade que a gente exerce está errada? Será que a lei que eu não consigo realmente provar e aí eu fico de mãos atadas? Aí me vem o abuso de autoridade. A gente hoje, infelizmente, a gente deixa de fazer muita coisa por medo de responder pelo abuso de autoridade. E aí você fica assim, gente, será que eu vou desistir de tudo isso, sabe? É quando você para realmente naquele momento, eu parei e falei, ó, não sei se vale a pena o que eu faço, né? Se eu não conseguir ajudar essas crianças, quem que eu vou conseguir ajudar? Mas depois você tem que pensar lá com o tal do copo meio cheio, né? Demorei 4 anos, mas hoje eu consegui. Esse foi um dos casos que eu saí bem abalada da delegacia, assim, demorei uns dias para poder conseguir voltar ao normal, sabe? Virar a chave, porque você se vê naquela situação, né? E o agressor de crianças, o agressor sexual, a gente pensa que sempre que é um homem sombrio num beco escuro. E não é. É sempre alguém do nosso convívio. É um cara da comunidade. É dentro da nossa família, da escola, né? Da rua, do vizinho. E ali, no caso, era o pai. Aí você pensar que o próprio pai, né? Fazia aquilo. Foi uma época, um caso muito difícil pra mim. Deu ruim. Deu ruim demais. E agora um deu bom. Um deu bom que você profissional ou não, mas que você fala assim, olha... Isso aqui Foi o dia mais feliz da minha vida. foi ou foi uma realização, ou foi seja profissional, pessoal. Esse dia você fala, esse dia aqui foi um dia que deu muito bom.
Ai, gente, eu vou pensar só nos meus filhos, eu vou falar outra coisa. Todo mundo, assim, todo A mundo não, gente mas sempre muita pensa gente assim, sempre qual é a melhor faz, coisa da minha vida, né? os Os meus filhos, né? filhos, sem O segundo deu dúvida. bom, então. É, vamos pensar em outra coisa. Ahn, deixa eu pensar. Pode ser no vôlei também. Tem. Nossa, gente, aquilo é saúde mental pra mim, Ah, vocês não têm imagino, ideia. eu imagino. Como é saúde mental pra mim? Olha, eu acho que o Deu Bom, eu tive um grande sucesso em salvar uma mulher da violência doméstica. Foi um caso muito complicado, em que ela simplesmente apareceu um dia, me abraçou e falou assim, só quero um abraço. Me abraçou e chorou, 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 chorou. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, né? Resumindo, foram meses para ela conseguir me contar o que ela passava. E aí vem aquilo que eu falei para vocês, que a gente precisa ter muita paciência, que cada um tem o seu tempo, Sim. né? E depois de um tempo, ela se abriu para mim, ela sofria violência, então eu fui tentando ali para ela fazer a ocorrência policial dela, ela fez a ocorrência, ela pediu protetiva, esse homem voltou, agrediu, ela se machucava com isso, sabe? Ela também tinha 2 crianças pequenas. E aí, ali, esse caso foi um caso que eu vi exatamente todas as fases que a gente estuda a violência doméstica e que a gente palestra sobre isso na A espiral? prática e na real. E na real, Ela passou pela espiral. pela espiral todinha, e aquela dificuldade de pedir socorro. E aí, mesmo com a medida protetiva na mão, ela não falava, olha, ele tá descumprindo a protetiva. Aí você vê o medo, você vê o receio. E hoje ela conseguiu sair, ela aceitou ajuda, Legal. ela pediu o programa Viva Flor, ela apertou o botão quando ela precisou, o Legal. cara foi preso. E ela faz questão também de contar essa história em todo lugar que ela vai, sabe? Eu imagino que ela tirou um peso, né, do peito dela, assim. Deve estar mais tranquila, a consciência mais tranquila ou não? Você Ela acha que venceu ainda na tá... vida. Não, ela venceu na vida, ela começou a estudar, ela se profissionalizou. Virou outra mulher, né? Ela nasce, a pessoa nasce Nasce de de novo, novo. né? Você tira ali um peso. E aí, como ela, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos, sabe? As pessoas falam assim, muito obrigada, a sua palavra hoje salvou a minha vida, porque eu resolvi mudar. Não foi só um deu bom, mas eu tenho tido vários deu bons. Como é que eu vou falar o plural de deu bom, gente? Deu bom, tá certo. Deu bom, tá certo. Deu bom é uma palavra que nem existe, né? Sabe? É algo assim, então Deu assim, bons. é um trabalho meu que virou um propósito e eu tenho tido assim esse feedback positivo que é um combustível, porque como a gente falou aqui no começo, é tão difícil, é pesado, né? A gente tem tanto obstáculo, mas tá dando, tem dado bom, pronto, tem dado Ponto, bom, tem dado bom. Ficou melhor do que deu bons, hein? Mas é isso, muito legal. É isso. E é isso, né? Assim, eu espero que você tenha gostado da participação aqui. Agradeço novamente a sua presença. Eu acho que foi muito bom esse episódio, né? A gente tá trazendo esse tema. Eu vou usar até outro termo, não bom, mas acho que necessário, né? Exatamente. Acho que esse tipo de papo e esse tipo... E legal, assim, a gente também vê a perspectiva de quem tá do outro lado do balcão, né? E mais legal ainda, a gente tá com uma pessoa que tá do lado de lá do balcão e é uma mulher e que especificamente tá mais ligada a essa causa tão importante e que a gente vê tão em evidência hoje em dia, mas a gente espera o reflexo dessa evidência na prática, né? Na prática. Então é muito legal, né? Muito legal. Sim, e assim, a gente, né, como homem, assim, tá trazendo esse papo também. Esperamos que outros homens também assistam, né, e reflitam sobre tudo que pode fazer, né? Não só, como você falou, não agredir a mulher. Não é só isso que o homem pode fazer. Ele pode também dar um toque naquele amigo que tá fazendo aquela piadinha machista, que tá sendo... Tá sendo babaca, né? Babaca. Eu ia usar outra palavra, mas eu tinha babaca crianças e covarde. aqui. Eu acho que a gente pode usar babaca e covarde. Então é isso, eu achei bem legal, bem esclarecedor. Espero que você tenha gostado também do nosso A papo. gente espera que você volte pra Obrigada. gente debater mais sobre esses assuntos. Obrigada sim, eu agradeço muito quando a gente tem essas oportunidades, esse espaço. Vocês estão realmente fazendo diferença quando vocês trazem, né? E a gente precisa trazer essa temática também com esse papo mais leve, né? Com esse papo de humor. E mostrar para quem tá lá assistindo que a gente não tá aqui defendendo o feminismo como as pessoas pensam que é o feminismo.
As pessoas confundem o feminismo com feminazi. Feminazi é quando você tem aquele discurso absurdo, né? Extremo. Meio Que não nazista, ajuda nem né? a mulher, né? Que eu sou melhor que todo mundo, não preciso de ninguém, não preciso de homem, homem é inferior. Não, não é isso. O que a gente quer aqui, esse discurso feminista de uma forma saudável, é só assim, respeite as mulheres, respeite quando ela não quer mais, né? Respeite como você gostaria que uma pessoa que você ama fosse respeitada. Então, obrigada, que a gente precisa de mais papos como esse. Obrigada pela oportunidade, pela confiança. E se deixar a porta aberta, eu volto, sim, com certeza. Opa, com certeza. Tá aberto. Deixa aí suas redes sociais, então, pro pessoal te seguir, mandar mensagem. Ótimo, então. Delegada Karen DF. Delegada Karen DF. Essa é a minha rede social. Lá, como eu disse, todos os dias eu coloco alguma informação, algum Reels ou alguma frase ali de efeito. A gente tenta responder todos os directs. Então, tem várias pessoas que pedem ajuda, que trazem um caso concreto e falam: o que eu faço? A gente responde. Eu tento responder todos, nem todo mundo eu consigo, mas eu me esforço. A gente sabe como é que é. Eu me esforço. Sabe como é que é. Eu também fiz recentemente uma cartilha que a gente fala um pouco do gaslight, sabe? Que é, assim, uma atitude ali do homem que é muito delicada e a gente não percebe tanto. E aí coloquei um sitezinho lá na bio. Então, na bio você entra no site, baixa a cartilha, e o que eu mais peço é que entre, dê uma olhada, se fizer sentido, indique para quem você acha que pode precisar, que vai fazer sentido, porque a gente só vai conseguir mudar essa realidade, diminuir essa violência a partir do momento que um segurar na mão do outro e se preocupar efetivamente com o próximo, né? E a gente precisa ser intolerante a todas as formas de violência. É isso. A partir daí a gente vai conseguir progredir, mudar aí essa fase que a gente tá vivendo. Obrigada, gente. A gente que agradece aí. Então é isso, né? É isso, Fica aqui mais um deu bom. Mais um deu bom e deu muito bom. Deu bom demais, né? Um deu bom necessário, né? Necessário. Sendo repetitivo, mas eu acho que é importante e acho que é isso, né? É isso. Siga a gente, comente, curta, compartilhe. Não perca nenhum episódio da nova fase do Deu Bom, que a gente tá, ó, voando. E assim, eu sei que já tem um tempo, mas a gente não falou nos outros episódios, mas a repercussão do episódio especial do Oscar foi massa, Foi né? bom, foi legal. A gente fez só contextualizando a Karina, a gente fez antes do Oscar, a gente fez uma mesa redonda aqui, né, com outras pessoas pra debater os resultados, quem a gente achou que ia ganhar e tal, e foi bem legal. E a gente errou tudo praticamente, né? Não, você tem muita coisa. Só é o filme, né? O melhor filme que não foi Pecadores, né? Mas enfim, muito bom. Mas é isso. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deu bom demais. Tchau. Show. Pronto. Obrigada, gente. Muito bom. E o assunto é, assim,